primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo em oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. A ideia aqui, né, do pano de saco, a cinza é, você mete fogo em algo, sobra o quê? Nada, cinza. E o pano de saco é aquela vestimenta quase de um mendigo. O que ele está fazendo aqui, ele está se colocando na posição de um moribundo. É isso, esse era o símbolo dessa ideia de orar com um pano de saco e cinza. Não tinha, a vestimenta era feia, rudimentar. Então essa é a ideia, de humilhação total mesmo. Verso 4. Orei ao Senhor meu Deus e, confessando, disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Primeiro, está vendo como ele fala? Ó Deus grande e temível, mas que é misericordioso também. Parece que hoje a gente tem que optar. A gente tem que escolher que tipo de Deus a gente tem. Um que é grande e temível e só grande e temível. Ou um que é misericórdia e só misericórdia. Daniel, ele fala do mesmo Deus, porque é só um Deus, e tem essas duas facetas. Ele é grande e temível e ao mesmo tempo ele é misericordioso. E você vai ver na oração dele que a gente pode ver essas duas coisas se cumprindo em Israel. Justiça e ao mesmo tempo misericórdia. Vamos ler. Verso 5. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. E você nota que Daniel, ele é o homem descrito aqui em Daniel como um cara irrepreensível. Ele arriscou a própria vida para ser fiel a Deus e foi jogado na cova dos leões. E note como que ele está orando. Note, nós pecamos. Nós temos pecado. E também, a referência, nós não te escutamos. Como? Como que não te escutamos? Ao não escutar os servos que o Senhor enviou para pregar a palavra para nós. E ele continua, verso 6. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde tens lançado por causa das transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós. Segunda vez que ele fala de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo do céu o que se tem feito a Jerusalém. Ou seja, o que Deus fez com Jerusalém, Deus está dizendo, olha, eu não puni ninguém como eu puni vocês. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, e toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento da tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido à tua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo nome. Porque os nossos pecados e as nossas maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria. Terceira vez sobre vergonha. Para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo,
e faze resplandecer o teu rosto sobre o santuário assolado. É só uma expressão, né? Deus, brilha a tua bondade sobre nós. Que o teu rosto esteja virado para nós favoravelmente. Verso 18. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Mais uma vez eu vou dizer para vocês a importância de pregarmos seguindo o livro inteiro, porque mais uma vez a gente tem aqui o mesmo tema, Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Pela milésima vez, vocês vão me ouvir falando sobre isso, porque não é temática minha, não sou eu quem gosta do tema. Como eu tenho seguido aqui a Bíblia, pregando livros inteiros, vocês podem notar que mais uma vez esse é o tema. Mais uma vez, lembra que eu expliquei para vocês, que eu tenho explicado para vocês, que quando o texto bíblico de Mateus diz assim, que João Batista apareceu pregando no deserto, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Logo em seguida, diz o texto bíblico que Jesus aparece da mesma maneira. Apareceu Jesus pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Exatamente a mesma frase. Igualzinha. É óbvio que Jesus não saía repetindo isso. Os autores bíblicos, ao ouvirem as pregações de Jesus, eles foram trazer numa síntese, numa frase, qual era a tônica, qual era a ênfase, qual era a mensagem que estava presente em todas as pregações de Jesus. E aí eles resumiram nessa frase. Jesus falou muitas coisas. E aí eles notaram, olha, a ênfase da mensagem de Jesus é essa aqui, ó, chamar ao arrependimento. Então, esse é o tema bíblico. Nos levar a cada dia a sermos santos, nos levar a cada dia a identificarmos os nossos pecados e termos um estilo de vida de arrependimento. O arrependimento na vida cristã não é um momento na vida, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ok. O povo de Israel, a nação está destruída. A nação está humilhada. O povo está longe de casa. Como esse povo pode regressar? Como esse povo pode se reestruturar? Como esse povo pode ver Deus restaurando a sua nação? E o mesmo se aplica a nós. Quando nós nos perdemos, como que nós podemos voltar para casa? Quando a nossa vida está destruída por conta de nossos pecados, como restaurar aquilo que foi destruído, quebrado? Como que nós podemos nos recompor quando estamos como o povo de Israel, humilhados, destruídos, espalhados por todos os lados? A oração de Daniel nos mostra o caminho de volta para casa. A oração de Daniel, desse homem piedoso que já é um homem idoso, muito idoso. A oração desse homem é o caminho de volta para casa. O caminho de volta para Deus não é o caminho de Santiago de Compostela, não é uma romaria. O caminho de volta para Deus é esse caminho que Daniel está apontando para nós, que é um estilo de vida com um coração quebrantado diante de Deus, que ao ouvir a mensagem de Deus, analisa e diz, puxa, é isso mesmo, isso está errado na minha vida, eu preciso consertar. Coisa que o povo de Israel não fez. O texto bíblico aqui de Daniel 9 diz que Daniel entendeu pelos livros que o tempo do juízo de Deus sobre Israel era completo, estava se completando. Onde ele leu isso? Jeremias 25, 11. Toda a terra, Jeremias profetizando, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa foi a profecia que Jeremias deu. Daniel diz o texto, lendo a Bíblia, ele então identificou que o tempo era chegado. Um anjo não veio falar com ele, ele teve que ler a Bíblia. Ao ler o texto, aí então o anjo vem falar com ele. Em 1 Reis, veja que o texto, quando Salomão estava consagrando o templo, veja o que Salomão fez, como ele orou. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nesta casa ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando esse povo reconhecer os seus pecados e esse povo estiver longe, como aqui diz, aí o Senhor vai fazer voltar esse povo.
quando esse povo tiver pecado e por conta disso o Senhor tiver espalhado Israel por todas as nações, quando esse povo orar a ti, confessando o pecado, suplicando pelo teu favor e pela tua misericórdia, faz com que esse povo volte. O método bíblico já estava estabelecido. Vamos lá. Vamos dar algumas características aqui da oração de Jeremias que se aplica a nós também. Primeiro, ele ora para que a promessa se cumpra. Orar não é convencer Deus a mudar os seus planos. Orar é pedir a Deus que cumpra os seus planos. Já havia um plano e Daniel apenas ora de acordo com esse plano. Lembra que na oração do Pai Nosso, a gente ora assim, faz a tua vontade? Faz a tua vontade. Lembra que João também disse, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve? A oração não é para mudar Deus, a oração é para que Deus faça aquilo que Ele mesmo planejou fazer. Mas é interessante que Deus havia decretado que depois de 70 anos o povo iria voltar. Nós cremos que Deus é soberano e decretou todas as coisas. Quando nós dizemos isso, algumas pessoas falam, isso leva à apatia. As pessoas não vão orar. Foi o contrário. Daniel, ao ler que a profecia estava se cumprindo, aí ele orou. Porque ele tinha certeza de que a sua oração iria ser atendida. Imagine se não tivesse nada, não sei se Israel vai voltar. Aí é que não há ânimo. Mas havia já um decreto de Deus. Vocês vão voltar. Por isso ele teve fé para orar. Ele tinha certeza de que a oração dele seria atendida. O fato, então, de as promessas de Deus estarem aqui, não são um convite a ficarmos parados, sonolentos e a deixarmos de orar. É o contrário. Já que Deus decretou, Deus disse que vai acontecer, a nossa oração ela vai ser atendida. É justamente por isso que nós podemos orar. Orar, então, não é tentar mudar Deus. Orar a Deus é justamente pedir que os seus planos se cumpram. Orar a Deus é identificar as promessas bíblicas que estão na palavra do Senhor e orar de acordo com cada uma delas. Por exemplo, é promessa de Deus mesmo, como diz a teologia da prosperidade, que todo mundo vai ser rico? Não é. Não é. Todos os crentes fiéis serão ricos? Não é. Só um exemplo já desfaz essa ideia. O Lázaro, lembra a parábola de Jesus? Jesus conta a parábola sobre Lázaro. Lázaro morre e uma vida inteira na miséria. E ele morre, sai da sarjeta para a glória. Era crente, pobre, miserável e doente. Só esse exemplo já basta para dizer que não é verdade que todos os crentes serão ricos. Mas tem uma promessa. Deus disse assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós as vossas súplicas. E aí, isso é Paulo dizendo, e veja a promessa de Jesus em Mateus. Olha, vocês não têm que andar ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir, porque Deus supre as suas necessidades. Essa é uma promessa. Deus também, Ele promete que Ele há de nos conduzir até o seu propósito, que Ele há de nos levar, de nos santificar e nos proteger, a tal ponto que nós não vamos morrer antes da hora. Ou seja, implícita nessa promessa está também a garantia de que Deus vai nos suprir, de que Deus vai garantir o nosso sustento. Então, nós podemos orar, Senhor, supre as minhas necessidades, opera na minha vida. Segundo, Daniel usa expressões muito duras em relação a si mesmo e em relação ao seu povo. Esse Daniel é aquele que, lá quando ele era garoto, lembra em Daniel capítulo 1? Ele era um garotinho. E ele disse assim, o texto bíblico diz assim sobre Daniel, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E aí, enquanto os reis, os auxiliares do rei, traziam aquelas comidas oferecidas aos ídolos, aqueles manjares, diz o texto bíblico que ele não queria comer. Ele fez uma refeição extremamente econômica, porque ele não queria se alimentar daquelas iguarias do rei que estavam contaminadas, porque ele não queria se contaminar. Daniel é aquele homem que os babilônicos malignos, os políticos babilônicos, eles queriam pegar Daniel
Eles queriam tramar contra Daniel. Mas diz o texto bíblico que os próprios homens ímpios afirmaram: ele não erra, ele não peca, ele não faz nada errado, não tem como a gente pegar esse cara. Só conseguiríamos pegá-lo na própria lei dele. Se tentarmos levá-lo a desobedecer a lei dele, aí então nós o pegaremos, porque ele não vai desobedecer a lei dele. Deveremos colocar a lei do rei em oposição às leis do povo de Israel, a lei de Deus. Aí então, Daniel vai desobedecer às leis do rei, porque ele vai obedecer às leis de Deus. E aí então eles conseguem levar Daniel para a cova dos leões. E mesmo assim, diz o texto bíblico, ao ouvir a ordem de que ninguém poderia orar a não ser ao rei, Daniel desobedece a ordem e ora com as janelas de sua casa aberta. Esse é Daniel. Esse é o homem que está dizendo assim, ó: nós temos pecado, nós temos feito mal. É esse homem irrepreensível que está com cinza na cabeça, que está com um pano de saco, querendo retratar o seguinte: eu sou como um moribundo, a minha alma é assim, a minha alma está em frangalhos, quebrada, destruída. Eu não tenho nada de bom a oferecer, não há nenhum recurso de beleza, de estética em mim, eu estou completamente destruído. Sobrou nada de mim, apenas cinzas. Veja as expressões que ele usa em relação a si mesmo e seu povo: rebeldia, perversidade, transgressão. 2 vezes ele fala: estamos cobertos de vergonha. 2 vezes ele diz: temos rebelado. 3 vezes ele afirma: não temos ouvido a voz do Senhor. 2 vezes ele diz: temos transgredido contra o Senhor. Esse homem é um homem velho, extremamente velho. Depois de toda uma vida de fidelidade a Deus, ele está orando dessa maneira. Lembre-se, ele não está sendo aqui falso humilde. Ele realmente se vê assim. Ele realmente se vê como um moribundo. Gente, o que acontece? Que esse homem, santo, íntegro, de uma coragem única, de uma fidelidade poucas vezes vista. O que acontece? Que esse homem ora desse jeito. E nós, muitas vezes, não acreditamos que somos tão pecadores assim. Alguma coisa está errada em nós, não em Daniel. O que acontece? Que esse homem íntegro e santo ora dessa maneira, e a cristandade, egoísta, seminua, rebelde, ora: eu sou demais, eu sou o centro, eu sou uma bênção. Quem está certo? O que acontece com Daniel? O que acontece é o seguinte: esse homem é um homem que está caminhando perto de Deus. E quando você caminha perto de Deus, quando você caminha cheio do conhecimento do Senhor, essa é a sua sensação de culpa profunda. Profunda. Você luta contra a culpa? Um sentimento de que você não é digno de nada, de que você é um péssimo pai, de que você é um péssimo trabalhador. Porque quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais eu leio, é só isso que eu vejo. Ele é velho. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais meus filhos vão ficando mais velhos, e eu vou tendo percepção das coisas, mais eu vou tendo percepção do que é um pai, eu tenho percepção de como eu fui um mau filho. Quanto mais eu vejo o que um pai faz pelo filho, quanto mais eu vejo o quanto que um pai, mesmo com as melhores das intenções, erra muito, eu sei disso, mas quanto mais eu tenho essa percepção, quanto mais velho eu fico, quanto mais eu olho para trás e vejo quantas vezes eu fiz algo motivado completamente pela inveja. Quantas vezes eu me posicionei para falar algo e aquilo não vinha de um coração quebrantado que queria ver o bem de alguém, mas de uma inveja contra A ou B. Então, quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais a Bíblia eu vou lendo, e quanto mais ela me ilumina, e quanto mais eu olho para trás, eu vejo os absurdos. É inegável. Eu contei para vocês aqui um dia.
pego uma foto, eu e minha esposa. Uma foto, mandaram para mim, eu e minha esposa, a gente tinha 19, 20 anos. Eu olhei, falei, gente, mas como que a minha esposa podia usar uma roupa dessa? Estava inteiramente coberta, mas meio marcando, sabe? Eu falei, mas como é que coisa? E eu era crente. Eu era tão crente quando eu sou hoje. Mas, com o passar do tempo, quanto que ao ler a Escritura, ao ter melhor percepção de quem a gente é, ao ouvir várias e várias vezes a Bíblia dizendo, olha, o seu coração é enganoso, o seu coração ele mente para você. Você, quantas e quantas vezes você quer manifestar arrogância, rebeldia, inveja, mas o seu coração ele te cega. Ele diz, não, você não está fazendo por isso. Não há nada disso. As suas expressões, não, seja através de sua roupa, fala, não, você é maravilhoso. Mas aí, com o passar do tempo, essa é a percepção que eu vou tendo. Quanto mais o tempo passa, mais eu olho para trás e eu vejo pegadas pecaminosas. Mais e mais e mais e mais e mais. Mas isso só acontece se você continua tentando caminhar. Porque os ímpios, eles não têm percepção disso. Eles estão muito satisfeitos com eles mesmos. Completamente satisfeitos. Completamente. Eles não têm noção da profundidade de seus pecados. É esse homem santo que tem. Você pode reparar isso na história bíblica. São os homens mais santos que se veem como os piores pecadores. E você olha na história humana, são os homens que se consideravam maravilhosos, que se transformaram nos piores ditadores que esse mundo já viu. Desde Robespierre, lá na França, ele era chamado de o puro, o justo, e ele matou mais gente que os padres católicos. Em 200 anos, ele matou em um ano mais gente do que a Igreja Católica matou em 200 anos na Inquisição Espanhola. Você olha isso, esses homens, Lenin, sabe, que instalou o comunismo na União Soviética, eles se achavam justos. Eles achavam que as suas causas eram nobres, que os seus motivos eram nobres. Eles não tinham nenhuma dúvida sobre si mesmos. Eles jamais passou pela cabeça deles que eles eram desonestos. Eles acreditavam que eram gente boa, que iam trazer o paraíso à terra. Agora você lê a história dos homens de Deus, eles estão o tempo inteiro duvidando de si mesmos. Eles estão o tempo inteiro dizendo, será que isso aqui que eu estou fazendo, a motivação é boa? O tempo inteiro. Nossa, mas será o que eu fiz com os meus pais foi correto? Será que está certo? Será que eu fui um bom pai? O tempo inteiro eles estão assim. Os ímpios não. Você nunca viu? Está lá aquela mãe, picareta, sem vergonha. E ela diz, eu fiz tudo por você, menino. Tudo o quê? Fez nada. Eles não têm percepção de pecado. Porque é um milagre. É um milagre que você veja o seu pecado. Você não lembra que é um milagre? Jesus disse assim, ó. Como que você consegue ver um cisco lá no olho do seu irmão e não consegue ver uma trave que está atravessada aqui, ó? Ou seja, uma viga. A figura que Jesus está retratando, que ele está usando para mostrar quem a gente é assim, é como se ele estivesse falando uma coisa impossível. É uma coisa assim, irracional. Como que você não vê uma viga de 10, por exemplo, na sua cara e você consegue, como uma visão de Superman, furar essa viga e ver o cisco no olho do seu irmão lá longe? É uma coisa que, humanamente falando, é irracional, ninguém faz isso. Fazemos. Jesus está usando essa expressão para mostrar quão podre eu e você somos. Quão maligno nós somos. É um negócio irracional que nós não conseguimos enxergar os nossos próprios pecados, que estão aqui em nós, estão perto de nós, mas nós conseguimos ver o pecado dos outros a quilômetros de distância. Só os santos conseguem ver que são pecadores. Os ímpios, que estão na lama do pecado, que não querem saber de Deus, que usam a religião apenas para satisfazer suas angustiazinhas, esses, sujos e podres, não se consideram assim. É Daniel, que anda com Deus, que lê a Bíblia, que busca o Senhor todos os dias, que está na luz, que pode ver as suas trevas. Terceiro,
o pecado de não confessar o pecado. No verso 13, Daniel diz assim, 9:13, como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus avisou por meio dos profetas que o povo ia ser punido. O povo foi punido, se cumpriu a promessa. E o povo não se arrependeu. Nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Nós pecamos, a Escritura diz que seremos disciplinados, nós somos, e ao invés de nos humilharmos, de buscarmos a Deus, de nos quebrantarmos, diz Daniel, nós insistimos em permanecer com um coração endurecido. Nós insistimos em não nos arrepender. Não nos arrepender. Olha, o que Israel fez está descrito no livro de Jeremias. O livro de Jeremias é o pano de fundo aqui do livro de Daniel, principalmente desse momento aqui. Em Jeremias 17:27, o texto bíblico diz que eles não guardaram o sábado, ou seja, eles trabalharam de segunda a segunda, desobedecendo o mandamento de Deus de cultuar a Deus pelo menos uma vez por semana e descansar. Em Jeremias 6:14, o texto bíblico declara que eles preferiram seguir os falsos pastores da época, que curavam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, de maneira resumida, aqueles profetas, eles apenas falavam de paz, mas eles não chamavam o povo ao arrependimento. Então, diante de tudo isso que esse povo enfrentou e viveu, o povo insistia ainda em viver em pecado. O povo insistia, depois de disciplinado, depois de punido, as coisas dando errado, o povo insistia em cometer os mesmos erros, insistia em se manter com a cerviz dura, insistia em se manter arrogante. Quarta característica da oração de Daniel é que ele não culpa a Deus. O pano de fundo aqui da oração de Daniel é o seguinte: mulheres estupradas, crianças morrendo de fome, Lamentações também, escrito por Jeremias, fala de bebês morrendo no colo de suas mães, querendo mamar e não tinha, porque a mulher não tinha nem leite mais. Tamanha pobreza que sobreveio a Israel. E aí, diante de tudo isso, veja o que Daniel diz no verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha. Verso 14. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça. Desgraça que eu acabei de falar. Mulheres estupradas, a lavoura foi destruída, o templo foi arrasado, quase todo mundo foi morto. Quem não morreu foi levado escravo para a Babilônia. Ele está dizendo, por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e nós não temos obedecido. Tudo de ruim acontece. E Daniel, ao invés de dizer, não, olha, por que o Senhor fez isso? Veja, e eu, tá vendo? Eu sem pai, meu pai foi morto. O Senhor permitiu isso por quê? Porque isso, óbvio, por isso que aconteceu. Quantas crianças ficaram órfãs? Muitas. Quantas ficaram sem pais? Várias crianças. Sem contar as que foram mortas, né, como o próprio texto declara. E diante de tudo isso, Daniel aqui, longe de seus pais, longe de sua família, ele perdeu sua família, perdeu pai, mãe, perdeu todo mundo. Como que Daniel ora? Como que Daniel ora, gente? Senhor, mas também eu sou assim porque, meus pais foram embora. Senhor, cadê? Se o Senhor é soberano, por que o Senhor permitiu isso? Que meu pai me abandonasse? Se o Senhor é bom, por que me permitiu que eu enfrentasse a pobreza? Eu vi parente meu sendo estuprado. É por isso que eu sou assim. É por isso que eu sou uma pessoa muito sensível. É por isso que eu sou uma pessoa que me magoa facilmente. Veja o meu histórico. Não, gente, Daniel viu tudo isso, gente. Daniel viu tudo isso. Ele saiu algemado, enfileirado, indo para a Babilônia, deixando para trás famílias, mulheres mortas, crianças para trás. Daniel vê tudo isso e ele diz assim, o Senhor é justo em tudo o que faz. Em tudo o que faz. Aqui, ele está aplaudindo. Ele está louvando a Deus por tudo aquilo que Deus fez contra Israel. Porque duvidamos da bondade de Deus. Porque duvidamos da nossa maldade. No instante em que você atribui bondade a si mesmo, você atribui maldade a Deus. No instante em que você acha que você não merece tudo isso que você já enfrentou, todos os nossos sofrimentos, é nesse instante que você acha que Deus é injusto. É nesse instante que você não consegue restaurar nada.
É nesse instante que você não consegue voltar para casa e ver o milagre de Deus reconstruindo a sua vida. Verso 11 e 12. Ele confirmou, 11. Todo Israel transgrediu a tua lei. Verso 11. Todo Israel, todo ele, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição. O juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo do céu o que se tem feito a Jerusalém. Por fim, último princípio. Daniel se humilha. Verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte. Porque os nossos pecados e as nossas maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Lembra que no começo eu falei para vocês que Daniel, ele une duas coisas. Ele diz, tu és grande e temível, ó Deus, mas misericordioso. Daniel está se humilhando e pedindo o favor de Deus. Ele está dizendo, olha, foi justo o que o Senhor fez. Nós devíamos ter enfrentado tudo isso. Eu sei. Mas o Senhor também é misericordioso quando nós oramos a Ti. Não é engraçado quando ímpios dizem assim, está lá o crente, né? Fez tudo errado, foi para a igreja e agora ele quer que Deus restaure a casa dele. É isso que Daniel está fazendo. Ele tá dizendo, é isso mesmo. Eu fiz tudo errado. Vamos dizer, nós aqui, vai. Criamos nossos filhos de maneira incorreta. Mentimos. Fomos filhos ruins. Fizemos tudo de errado. Por isso, nossa casa está destruída. O templo, não sobrou nada. Eu sei. Foi justo o que o Senhor fez. Eu sei disso. Mas aí ele diz, volta o rosto para nós. Que brilhe a luz do teu rosto sobre nós. É só uma expressão para dizer, seja favorável a nós. Que a sua face não esteja fechada para nós. Não. Que a sua face brilhe, que o caminho se abra. Porque, olha o que Daniel diz, por amor do teu nome, não porque nós somos dignos. Essa é a oração do crente, essa mesmo. Ele fez tudo de errado, ele plantou coisas ruins, por isso ele semeia, por isso ele colhe o que não presta. E agora, ele está pedindo que Deus faça com que ele colha o que ele não plantou. Isso se chama graça. Justiça é que você colha o que você planta. Graça é colher o que você não plantou. É isso que ele está pedindo. Ele está pedindo isso. Eu plantei desgraça na minha família, eu plantei o ódio, eu plantei tudo de errado. Mas hoje eu venho aqui e peço que o Senhor me dê uma colheita daquilo que eu não plantei. Eu peço que o Senhor restaure a minha casa. Eu peço que mesmo sem ser digno, que eu volte para minha casa e que o Senhor reconstrua o meu país. É isso que ele está pedindo. Em nenhum momento ele diz, Senhor, olhe para nós e veja se a gente não melhorou. Nós temos melhorado. Não, ele diz assim, nós temos pecado. Isso se chama graça de Deus. Nós não podemos orar agora mesmo assim? Nós não podemos orar agora mesmo, Senhor, restaura-nos? Mas quem pode orar assim? É só aquele que não se faz de vítima. É só aquele que não fica dizendo, mas eu estou meio chateado com Deus ainda. Não sei se o Senhor foi justo, não. Não, foi sim. Tudo que eu sofri, tenho sofrido, tem a ver com os meus pecados. É esse que pode colher o que não plantou. É esse que pode ver Deus restaurando a sua casa. É esse que pode ver Deus pegando você, que pode ser viciado, drogado, que fez tudo de errado na sua casa, mas se você fala, Senhor, eu fiz tudo errado mesmo. Nós temos pecado, eu tenho pecado. Mas eu confio num Deus gracioso, que habita, que é grande Deus e temível, que habita no alto e sublime trono.
mas também habita com o contrito e quebrantado, que se aproxima de Deus, sem exigir nada de Deus, pedindo apenas que Deus tenha misericórdia. Você crê? Você crê mesmo que Deus é grande e temível, mas Ele também é misericordioso quando nós nos humilhamos? Você crê mesmo que Deus é grande e temível a ponto de punir Israel, de permitir que mulheres sejam estupradas, de permitir que crianças sejam mortas, degoladas e decapitadas? Mas que Ele também é misericordioso quando a gente levanta a mão assim dizendo, sou eu. O Senhor disse que veio buscar o perdido. Pode encerrar a busca. O Senhor encontrou. Tem misericórdia de mim. Você crê nesse Deus misericordioso também? Porque a ira dele dura um momento, mas o seu favor. Você crê? Vamos ficar de pé?